Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a Laila, que é diretora aqui da Proticar, que é uma associação de proteção veicular, está no mercado há mais de 14 anos, tem aí mais de 10 mil associados. E eu chamei a Laila aqui para contar um pouco sobre a história da empresa, falar um pouco de como que sobreviveram esses 14 anos, que a gente sabe que a maioria das empresas, mais de 80% das empresas, fecham nos 5 primeiros anos. E se eles conseguirem chegar até aqui, tem alguma coisa que ela tem para contar para a gente aqui. Então, Laila, queria te agradecer por ter aceitado aí vir bater esse papo. E eu queria começar contando um pouco da história aí da Proticar. Vamos começar falando o seguinte: de onde surgiu essa ideia? Porque tantas coisas para abrir, você falou, nossa, vou abrir uma empresa de proteção veicular. Como é que foi? Conta aí pra nós. Então, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Obrigado pelo convite. Então, foi muito aleatório, né? Com 14 anos eu trabalhava em uma associação, iniciei trabalhando na associação e aos 17 eu fui chamada para trabalhar em outra, com um rapaz que me conhecia, que ele era consultor dessa associação que eu trabalhava antes, e ele me chamou para trabalhar para ele, que ele estava abrindo uma nova associação. Eu tinha 17 anos. Só que eu falei com ele que para trabalhar eu não queria, eu só queria se fosse para ser sócia. Tá certo. Ele aceitou, só que eu não tinha idade, não podia assinar nada e eu não tinha nenhum dinheiro ali para ter, né, o fundo de caixa ali para não passar nenhum aperto, nenhum sufoco. Então eu tive que chamar meu pai, que em sequência chamou minha irmã, porque se ajuda uma tem que ajudar a outra. E foi aí que surgiu a Proticar, em 2011. Então já tem 14 anos de mercado, né? Isso, 14 anos de mercado. Então, Laila, queria que você contasse um pouco aqui. Eu separei algumas perguntas aqui, uma colinha aqui, né, pra gente começar. Aí eu queria começar te perguntando aqui. Pô, tem tanta empresa de proteção veicular, né? A gente sabe que tem aí, virou uma febre, né? Depois que não tinha nenhuma, de repente virou um monte de empresa. A Proticar, qual que é o diferencial hoje que você fala assim, não, a Proticar é diferente das outras nesse sentido aqui? O que vem na sua cabeça assim, quando eu te pergunto, qual que é o diferencial da Proticar? Eu acho que o maior diferencial é estar próximo do associado. Então, a gente sempre caminhou ali sem perder aquela proximidade que a gente tem do associado, de tentar resolver o problema dele, se colocando na situação dele, que eu acho que é o mais importante, você se colocar no lugar ali da pessoa. Então, eu acho que esse é um dos maiores diferenciais hoje na Proticar, tá perto ali, independente do seu tamanho, você tá sempre acompanhando seus associados, saber se está dando tudo certo, quando tem algum problema para resolver, tentar resolver da melhor maneira possível. Porque a gente vê essas grandes empresas, o cliente fica muito longe do contato direto com a empresa. Vai mandar uma mensagem, ele tem algum problema e passa por um robô, depois passa por um atendente, não resolve. E aqui na Proticar, como é uma empresa familiar, eu vejo como uma vantagem, o associado ele tem mais proximidade de qualquer pessoa aqui dentro. Ele pode vir aqui conversar, mostrar o problema. Acho que realmente é um diferencial aí no mundo que está cada vez mais frio. A humanização está cada vez sendo mais um diferencial, né? Tá próximo aí do associado. Olá, e eu sempre fico com isso na cabeça. É mais do que óbvio que a gente tem uma vantagem quando a gente protege o nosso veículo. Então, pô, meu veículo vale 100 mil reais. Eu vou fazer aí uma proteção, vou pagar o quê? Uns 400 reais, 350 reais por mês, mais ou menos. E todo dia, toda hora que a gente entra dentro do carro, a gente está correndo risco. Então, um esbarrãozinho ali, né, bater o carro, uma batida mais forte, acabar a gasolina, trancar a chave dentro do carro. E mesmo assim, a gente sabe que mais de 70% das pessoas não têm proteção veicular. Por que você acha que é tão difícil entrar na cabeça das pessoas que vale a pena ter uma proteção veicular? Por que o cara ou a mulher fala assim, não vou gastar 300 reais por mês não, porque eu sou diferente, tem alguém que cuida do meu carro aqui, uma força maior que eu não vou bater. O que passa na cabeça? Por que você acha que é tão difícil? Eu acho que, na verdade, até hoje as pessoas não entendem que a proteção é algo primordial. Então, elas nunca colocam ela ali no seu orçamento
e a proteção fica sempre de lado. Ah, se sobrar dinheiro, eu vou lá e protejo meu carro, né, ou minha moto, enfim. Só que elas esquecem que se acontecer alguma coisa, o prejuízo é muito maior do que ela ter um custo ali mensal para ter seu veículo protegido. Porque hoje, por exemplo, se você bater o seu carro, qualquer batidinha, infelizmente, é no mínimo R$1.500 a R$2.000. E só para pintar, por exemplo, o coisa para-choque. básica. Outro dia eu esbarrei o para-choque do meu carro, só para pintar o para-choque foi R$1.000, mais o para-choque foi R$1.500, mais a mão de obra. Então eu gastei... Isso é só o básico. E eu tenho proteção veicular, eu ia ter gastado tipo uns R$5.000, ficou bem mais barato. Bem mais, e vale muito mais a pena, né? Além do furto também, que é... O furto é pior ainda, né? Porque às vezes você luta ali para conquistar seu bem, aí você tem seu veículo roubado ou furtado e por causa de 250, R$300, às vezes tem proteção aí de R$90, que a pessoa perde aí um carro de 20 mil por causa de R$90 mensais, sendo que você poderia estar tranquilo, parando nos lugares com tranquilidade. Dormir tranquilo, não ter perigo de estar dirigindo ali, alguém bater em você e não ter como arrumar. Então, eu acho que é uma mentalidade que ainda tem que mudar muito e as pessoas precisam entender que é algo primordial ali para ter no dia a dia. E falar agora um pouco aqui de crescimento, né, da empresa. Quando vocês começaram lá, há 14 anos atrás, né, 2011, como é que era feito? Como é que vocês fizeram para conseguir os primeiros clientes? A gente sabe que hoje está de um jeito totalmente diferente, mas eu queria saber lá no início, como é que foi? Era indicação? Você saía para vender? Panfleto? Como é que foi esse motor de crescimento aí? Foi bem custoso. No início a gente cresceu muito por indicação. Acho que como todo empreendimento a gente começa muito com família. A família é sempre os primeiros ali que te apoiam, né? Na maioria das vezes. Começa a fazer ali, começa a indicar, faz com meu primo, faz com meu tio. A gente ia muito para a rua panfletar. Às vezes a gente ia todos os dias na semana, ficava 4, 5 horas por dia, eu, a minha irmã ali panfletando, e meu pai trabalhava na Fiat na época, então vinha muita indicação dele, da Fiat. Ele estava no meio ali já, né? Então isso ajudou muito, porque meu pai ele é bem conversado, né, digamos assim. Então ele trazia bastante associado, que foi virando esse fluxo aí de indicação. Tanto que até hoje é um dos meios aí que a gente mais vende a indicação. Então o próprio associado traz alguém ali. Vem tudo do respingo, né? Desde do bom atendimento. E quando você vai fazer alguma coisa, ainda mais proteger um bem tão caro, você quer em algum lugar que você você tenha certeza que não vai ter problema, né? Então no início foi muita indicação, mas a gente também trabalhou bastante aí debaixo do sol, panfletando. Não tinha tanto acesso à internet como tem hoje, né? Mudou muito, né? Mudou muito de lá para cá. Ficou mais... Vamos falar um pouco disso mais para frente, mas ficou bem diferente. Acredito que ficou mais difícil também. Apesar de estar mais fácil de chegar até as pessoas, ficou mais difícil conseguir vender para elas, porque uma série de coisas aí que a gente vai falar mais para frente. Laila, e como é que vocês fizeram... com a questão de concorrência, assim, tem tanta opção, como é que vocês fizeram para lidar aí com a concorrência? Porque sempre tem um que chega, eu consegui em tal lugar mais barato. Como é que vocês fizeram para mesmo assim continuar crescendo, mesmo assim continuar tendo os clientes? Como é que foi esse desafio? Eu acho que concorrência tem todo segmento, não tem como você fugir, mas você tem que acreditar naquilo que você vende, né? Então, a gente nunca brigou muito por preço. A gente sempre brigou ali para vender na qualidade e na confiança do que a gente estava oferecendo. Então, eu acho que quando você tem a concorrência ali, mesmo se você tiver preço, se você não passar confiança na hora de você vender aquele serviço, né, igual no nosso caso a proteção veicular, acho que você não consegue conquistar o cliente. Porque às vezes o cliente prefere pagar um pouquinho mais caro num lugar que ele sentiu confiança do que pagar mais barato e ficar na dúvida. Então, acho que a nossa maior qualidade foi sempre essa. Ter vendedores ali que sabem mostrar o potencial que a Proticar tem, a qualidade que a gente pode oferecer para esse associado. A questão de preço o pessoal tem que entender o seguinte, quando a gente
quando está se tratando de, por exemplo, proteção veicular, a gente está protegendo um bem ali de 30, 40, 50 mil reais. E né, o que vem na cabeça da pessoa? Se é barato demais, é ruim. Né? Geralmente o barato está associado com coisa ruim. Se é muito caro, não vou querer não. Se é no meio do caminho ali, talvez né, fique esse jogo de preço. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas, o preço fica ali em quarto, quinto lugar quando vai ranquear, que é isso que você falou. Fui bem atendido? Eu posso confiar nessa empresa? Pessoal, se eu for lá, a empresa realmente existe? Deixa eu dar uma olhada aqui, questão de reclamação, como é que está a reclamação disso aí? Até alguém que eu conheço que usa esse produto, usa esse serviço, aí por causa de 15, 20 reais por mês, você não vai colocar um bem seu na mão de qualquer empresa, por causa de 20 reais, se você colocar no ano aí vai dar 240 reais, imagina se você tem um carro roubado, por causa de 20 reais, você cai na mão de uma empresa meia boca e ela não protege seu carro, não te reembolsa. É uma coisa que realmente não vale a pena, né? A gente tem que trabalhar muito nisso aí de mostrar o valor, mostrar confiança, mostrar que, não, pode vir que aqui realmente você vai estar protegido. E assim, eu sei que vocês trabalham, assim como todo empreendedor, resolvendo problema. Como é que é o dia a dia aí como é que é resolver problema todo dia? Pneu furou, acabou a gasolina. Como é que vocês fazem aí para ter essa sabedoria de conseguir lidar com os problemas e... sei que sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito, mas como é que vocês fazem para ter o máximo de satisfação? No caso, hoje a gente tem uma equipe bem estruturada. A gente passa por reuniões ali mensais, no mínimo, para a gente sempre manter isso alinhado, porque senão a gente não dá conta também de controlar tudo. Então, a gente que está na parte mais burocrática, a gente tenta acompanhar o máximo possível, mas eu acho que o principal é ter a sua equipe alinhada ali, porque quando tiver um problema, ela vai saber resolver, ela não vai ficar precisando de buscar tantas soluções, porque ela já vai saber ali qual caminho que ela deve seguir. E eu acho que isso também é uma das principais qualidades em uma empresa qualquer, é o funcionário sempre saber qual caminho ele deve tomar ali. Acho que isso é muito importante e faz a diferença no dia a dia. Dor de cabeça não tem como fugir, né? Infelizmente. A empresa só existe porque tem problema, né? Se não tivesse problema, nem existia. Mas quando você tem uma equipe qualificada, eu acho que tudo fica mais leve, assim, é mais tranquilo de lidar. E aproveitando que a gente tá falando isso aí, conta aí, qual que foi, assim, um caso, uma coisa mais, vamos falar assim, estranha que já aconteceu, assim, que o cara ligou aqui, queria que vocês resolvessem, não tinha nada a ver com... Ou sei lá, um caso que ficou marcado aí, que deu um BO. Não precisa citar nome não, mas se você lembrar de algum... Eu acho que, pra mim, o mais, assim, que eu fiquei chocada foi porque a gente... É difícil porque você confia nas pessoas, né? E esse rapaz, ele ligou porque ele queria rastrear a mulher dele, porque a mulher dele saiu com o carro e sumiu com o carro. E eu não podia passar informação porque ela que era associada, então eu não posso passar informação para outras pessoas. Tinha o rastreador, mas eu não podia passar informação. E na hora que eu olhei lá no rastreador, a mulher já estava bem longe. Então não tinha como eu ajudar ele. E foi ele ficou bravo, enfim. Deve ter ido reclamar, né, com certeza, pedir informações e não me passar. Só que a gente tem aquela política de privacidade, então eu não posso passar a informação de um associado para outra pessoa. Então ela já estava bem para outro país aí, então não dava muito certo não, acho que ele foi abandonado nessa situação. E só para fechar falando aí sobre a associação, eu queria que você explicasse. Como funciona a associação? Porque existe um mito muito grande aí, graças às empresas que não deve ser seguida como padrão, né? Que veio aqui e roubou o dinheiro do pessoal e não cumpriu com o combinado. E ficou meio que um mito sobre a associação é perigoso, não protege seu carro com a associação, não, que vai dar errado. Explica aí como que funciona a associação, para o pessoal saber assim, de forma bem simples, quando ele está protegendo o carro dele, como é que funciona? Então, a associação, ela veio ali para proteger aqueles veículos que as seguradoras não faziam seguros, né?
Ou, por exemplo, a seguradora, ela vai muito pelo perfil do condutor, pelo perfil do carro. Se o carro tiver mais de 10 anos de mercado, eles não faziam o seguro ali para aquele carro. Dependendo do seu perfil. Se você é uma pessoa jovem, então você ia pagar na seguradora 3, 4 mil reais por causa do seu perfil, por causa da sua idade, do local onde você mora. E a associação, ela veio ao contrário de tudo isso. Ela veio como uma associação sem fins lucrativos, né? Visando ali em trazer benefício e preço para aquelas pessoas que não conseguiam pagar um seguro. Então, se você tinha um perfil lá na seguradora que ia ficar 4 mil, a gente protege o veículo pela tabela FIP dele. É a única coisa que vocês levam em consideração. De condutor. Então, independente se é você que está dirigindo, se é sua mãe, sua irmã, sua namorada, tendo a habilitação, né, dentro da lei de trânsito, a sua proteção vai ser o mesmo valor. Ela vai depender da tabela FIP do seu veículo. Então, e a gente pega, né, todos esses veículos aí, a gente começou, a associação, ela veio com o intuito de sanar esse problema daquela pessoa ali, às vezes aquela pessoa humilde tem um carro de 5 mil ali, mais velho, que a seguradora descartava, então a gente veio com esse intuito de ajudar essas pessoas a não ficarem sem proteção, mantendo a mesma qualidade. Infelizmente, teve muitas que não vieram com o mesmo intuito, né, de trabalhar certo. Isso daí não tem como a gente fugir, todo segmento tem, né, uns pilantrinhos aí, não tem como. Mas eu vejo que deu muito certo, não é à toa que hoje a associação, né, está sendo regulamentada aí. Então, se não fosse uma coisa regular, a SUSEP não teria incluído as associações como uma forma de seguro aí. E como que funciona assim? Acho que o pessoal tem essa dúvida. Beleza, protegi meu carro, paga a mensalidade. Aí eu tive meu carro roubado, por exemplo. De onde que sai o fundo para poder me reembolsar? Como é que funciona? Eu tenho mais ou menos na cabeça aqui, mas eu queria que você explicasse como é que funciona. A associação, ela trabalha através de rateio, né? Então, tudo que acontece ali no mês é rateado entre os associados. Por isso que é uma associação ali, onde todos, em teoria, se ajudam, né? Indiretamente se ajudam. Então, seu veículo foi roubado ali, né? Furtado, vai ter a taxa de rateio. Essa taxa de rateio é o que paga esses furtos, as colisões. Então, por isso que a mensalidade de uma associação não é valor fixo, porque ela varia de acordo com aquele mês. A gente tem ali uma variável, né, para não aumentar demais também, porque às vezes o mês que tem muita coisa, o boleto, em teoria, teria que vir muito alto. Mas a gente sabe que todo mundo tem um planejamento financeiro e não tem como... do nada dobrar o valor. Então, funciona através de rateio, tem a taxa administrativa, né, no boleto. O rateio é o principal ali, que é onde faz a divisão dos valores que foram gastos no mês entre os associados. Então, eu imaginava que era o seguinte, mais ou menos. Todo mundo paga ali a mensalidade, aí vamos supor, arrecadou 200 mil, aí esses 200 mil fica de fundo para a associação. Aí teve um carro que foi roubado 50 mil, aí pega desse fundo 50 mil, reembolsa o associado. Isso, mais e ou faz menos o rateio assim, para ir mantendo ali, né? Para não zerar o caixa. Entendi, não, tranquilo. Pessoal, assim, acho que por falta de entendimento, o pessoal fica com medo e qualquer coisa que escuta já leva como uma verdade. Né? Tá, não, a associação vai te roubar. Pô, não, calma aí. Vamos entender primeiro como é que funciona. Assim. Pô, a empresa tem 14 anos, né? Se fosse uma fraude, nunca vi uma mentira durar 14 anos, né? Não tem como. Não tem como. Então você tem que levar muita coisa em consideração para poder escolher aí com qual associação você vai proteger o seu veículo, até porque, igual você falou aí, pô, por que com um carro de 10 anos a seguradora não protege? Porque hoje em dia, principalmente, um carro em menos de 10 anos custa 80, 90 mil reais. Quantos por cento da população tem condições de comprar um carro desse? É muito pouco. Então, se for proteger só carro mais novo, pô, quase ninguém vai ter. Quase ninguém tem. Aí o negócio fica complicado mesmo. Então, a associação é um meio aí de popularizar, deixar acessível a proteção veicular para todo mundo, independente do ano do carro, né? Que é isso que importa. Ela veio para justamente isso, né? Dar acesso para seu João ali, que tem um carrinho ali de 5, 10 mil reais e que antes não podia sair tranquilo na rua porque ele não tinha nenhum lugar para ter a proteção ou o seguro do seu carro.
como é que fala? Veio meio que pra... me fugiu a palavra aqui, se eu lembrar depois eu falo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de marketing e vendas, porque a gente sabe que marketing e vendas é o pulmão do negócio, né? Ele que puxa o ar ali, são os clientes, são as vendas, para respirar e todo o resto funcionar. Atualmente vocês estão investindo em qual área de captação de clientes, assim, fora indicação hoje? Eu sei que vocês fazem tráfego pago, né? E me conta aí, qual mais área que vocês fazem? O que está Hoje a gente rolando? tá com equipe também que vai para a rua, busca mais cidadezinhas de interior, porque infelizmente a cidade grande já está bem poluída ali de marketing, ainda mais de marketing de rua ali, que é panfleto, né, entrega na mão, enfim. Só que hoje a nossa maior captação mesmo de futuros clientes é pelo tráfego pago, né? Que é um meio mais fácil ali de se atingir mais gente e às vezes com investimento muito menor. A gente tem equipe externa, né, que faz o trabalho offline, mas hoje o online está sendo o nosso forte. E hoje a gente, se for fazer uma comparação aí, a Laila falou que tem vendedor externo, o pessoal sai para captar na rua. Vamos fazer uma conta rápida aqui de um dia de trabalho de um vendedor externo. Então vamos lá. Primeiro ele pega o carro, vamos colocar ali que vai gastar R$50 de gasolina. Beleza, R$50. Aí tem o café da manhã, vou colocar R$15. Café da tarde mais 15, então já deu 60, 110. O almoço, vamos colocar aí mais uns 30, 150. E com R$150, quantos leads de verdade ali para trocar ideia, para sentar e conversar, será que ele consegue? Vamos supor que ele conseguir, com R$150, falar com 10 pessoas ali no dia. Ele demorou um dia inteiro para falar com 10 pessoas. Hoje, com o tráfego pago, eu tenho acesso aos números lá, a gente está pagando aí R$7, R$6 para ter uma pessoa aqui no WhatsApp, aqui no WhatsApp conversando, tete a tete. Então, às vezes, esse custo fica muito mais alto, sair para as ruas, só que o que eu vejo? A maioria dos empreendedores ainda não acredita muito no tráfego pago, porque não é palpável. Você não consegue ver o pessoal chegando ali. Agora na rua, o cara saiu, não, ele está trabalhando. Eu vi ele saindo aqui, ele está trabalhando. No tráfego você não vê o anúncio aparecendo para as pessoas. Então, às vezes, quem tem um pouco de dificuldade de entender vai achar, não, será que esse negócio funciona mesmo? Será que está aparecendo para a galera aí? Será que não está? E como é que foi no começo aí? Vocês começaram, tem um ano, né? Que a gente começou a fazer tráfego pago. O que mudou de lá para cá? O que você achou, assim, de tudo, assim, vamos falar só do tráfego. Resultado, tá conseguindo fechar? Quais foram as dificuldades que vocês estão enfrentando? Queria que você abrisse pro pessoal aqui, porque nem tudo é um mar de rosas também, né? Comecei a fazer tráfego, vou ficar rico, né? O negócio, quem dera se fosse assim. Quem dera. Eu acho que o tráfego pago, ele é muito tentativas, né? Então, não tem como você já investir ali em um mês e já acertar e já ter um retorno ali maravilhoso. E eu acho que muitas vezes o tráfego pago, as empresas não continuam justamente por causa disso. Porque elas não entendem que é um trabalho ali todo dia. Assim como você inicia um negócio que você não vende milhões ali no primeiro dia, você também não vai trazer números, você traz, mas você não vai trazer às vezes o que você está imaginando. Então é um passo a passo. Eu vejo que o tráfego pago, ele agrega muito, porque ele atinge mais pessoas. Por mais que às vezes venham curiosos, mas o fato dela ter curiosidade, você já tem o contato ali daquela pessoa para você poder trabalhar em cima. Então eu acho que o maior erro que foi até o nosso mesmo, por isso que a gente demorou, né, 13 anos para iniciar o investimento em tráfego pago, porque tem um ano que a gente está com você aí fazendo isso. Eu acho que era isso, porque a Tamara e o Ednei, eles não tinham essa paciência de esperar ali a engrenagem começar a girar. Então, o primeiro mês ali não trazia resultado, para eles já não estava bom. Eu acho que é o que acontece muito. Você que está na área pode falar melhor, mas eu acho que eu vejo muito isso. As pessoas acham que vai investir ali R$1.000 no tráfego pago e já vai ter um retorno de 10 mil. E não é isso, né? Eu vejo o tráfego pago muito como uma fonte de venda,
mas também como uma fonte de fortalecimento de marca. Porque Com por mais que certeza. você não vende, você tá sempre ali aparecendo para aquela pessoa, né? E uma hora pode ser que ela vai uma hora ela te chama lembrar, e né? dá certo. E é exatamente isso que você falou. Infelizmente a internet é cheia de gente que promete resultado muito rápido e vende aquilo ali. Então às vezes a pessoa vê o resultado ali e fala, nossa, fulano colocou 1.000 e voltou 10.000. Mas não mostra o que foi feito antes, né, disso aí acontecer. Às vezes sempre o trabalho é muito forte. No orgânico primeiro, a pessoa já tem autoridade, às vezes já tem muito tempo de mercado, está com a demanda reprimida ali, às vezes coloca dinheiro, volta rápido. Mas depois o negócio dá uma caída. Então o tráfego como que é? Como você tem que pensar, você que é empreendedor, está assistindo aí. Como se fosse abrir uma loja na internet, uma loja nova na internet, um novo canal de aquisição na internet. Quando você abriu sua loja física, você teve que gastar com fachada, móveis, iluminação, você gasta com limpeza, você tem IPTU, você tem aluguel, você tem os seus custos fixos ali para sua loja funcionar vendendo ou não vendendo. E o tráfego pago hoje é como se você estivesse abrindo uma loja online. Aí você tem o social media, que é fazer as postagens para o negócio, né, para sua loja existir, e tem o tráfego que é para trazer as pessoas para a rua. Para a rua não, para dentro da sua loja. Como se fosse sua loja na rua. Quando você aluga um ponto como a gente está aqui, o tráfego são as pessoas que estão passando aqui. Então, quanto mais movimentada a loja, a rua, mais caro é. Na internet, a gente tem essa facilidade de que não, né? Todo mundo paga o mesmo preço para aparecer ali. Então, é uma facilidade maior ainda. E o custo, se você for fazer as contas, você pegar aí o valor que você paga de aluguel no seu negócio e pegar 100% disso, investir em tráfego pago também, e depois você comparar os dois, eu tenho certeza que você vai desistir da sua loja física e vai querer ir só para o tráfego pago, porque o resultado assim, é incomparável, não tem como comparar, só que lógico, demora um tempo, assim como ia demorar se tivesse aberto uma loja física, né? Não é de uma hora para outra que vai começar a funcionar. E como a Lara falou, sempre muito teste. Tive a ideia, vamos fazer uma campanha assim assado, coloca para rodar, às vezes funciona, às vezes não funciona. Não. E a ideia é achar uma coisa que funciona. Eu falo isso muito com meus clientes. Falo assim, gente, você pode errar o ano inteiro, durante 11 meses, errar. Se no 12º mês você acertar, você cobre o prejuízo que você teve nos 11 meses para trás, assim, muito rápido. E depois, para frente, é só ganho. Então, o que a gente tem que fazer para analisar? Um máximo período de tempo, de 12 meses, por exemplo, você vai analisar aquele resultado dos 12 meses, não de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Que às vezes vem aqui devagarzinho e vai crescendo, e no fim do ano você tem um crescimento grande. Só que quando você olha mês a mês, parece que cresceu pouco. Mas às vezes você começou o ano faturando 10.000 e está acabando o ano faturando 30.000. Né? Um crescimento muito grande assim. E agora vamos falar um pouquinho, não adianta só fazer tráfego pago se você não tiver organizado, se você não tiver um time de atendimento, de vendas, um processo bem definido. Queria que você falasse um pouco sobre a consultoria comercial que a gente fez aqui, né? A gente fez aí, acho que 8 meses de consultoria, né? A gente começou a praticar, dependia 100% de indicação, não tinha um processo bem definido. Isso. Todo mundo vendia, Era uma loucura, né? Todo mundo vendia, todo mundo fazia tudo. Queria que você contasse como é que era antes e depois da consultoria, assim, os pontos que você gostou, que mudou a chave ali, que trouxe um resultado não só monetário, mas de organização, de cultura da empresa, assim. E a gente vai bater um papo aqui em cima disso. Eu acho que, como você falou, antes de fazer o investimento no tráfego, você tem que arrumar a casa, né? Sim. É a mesma coisa se você vai receber uma visita, não adianta você receber uma visita com a casa suja. Você vai deixar uma impressão ruim. E eu vejo muito, depois da consultoria, eu entendi mais sobre isso, porque não adiantava a gente trazer lead se não estava capacitado para atender, se não tinha ali um fluxo a ser seguido, né? E com a consultoria comercial, isso ajudou muito, porque a forma como você atende, a forma como você responde, o tempo seu de resposta faz a diferença. Total. Então não ia adiantar a gente deixar os leads soltos para todo mundo, porque não ia ser respondido em tempo hábil. Então a consultoria comercial trouxe essa visão para a gente conseguiu separar ali o que cada pessoa ia fazer, né? Então a partir daí a gente conseguiu melhorar o resultado, porque a gente conseguiu enxergar também pessoas que a gente achava que eram boas para vender e que na verdade falavam muito,
e não deixava o associado falar, e a gente não achava que era um empecilho tão grande. E a gente viu que faz a diferença, porque a gente primeiro tem que entender o que a pessoa quer, para depois oferecer para ser mais assertivo. E antes não, antes a gente oferecia primeiro, antes de ouvir a necessidade do cliente. Então a consultoria ela abriu muito essa visão da equipe, e a gente consegue hoje fazer uma venda mais assertiva e aumentando o ticket. Antes a gente sempre vendia o plano mais básico, para sempre tentar vender o básico para o cliente não pagar mais caro. Com medo do cliente não querer, né? Ali. Só que às vezes o cliente ele quer um carro reserva, ele quer um opcional diferente, e a gente não dava nem oportunidade para ele falar ali, para a gente entender. Ou seja, a gente não entendia a história daquele cliente antes de oferecer o produto. E a consultoria ela veio muito para isso. Ela abriu essa visão nossa e ajudou muito também a estruturar a nossa equipe aqui dentro. E se fosse você escolher uma coisa assim que mais mudou, qual que foi assim que você falou assim, nossa, esse ponto aqui depois que a gente fez a consultoria foi, para mim foi o que mais mudou? Eu acho que foi dividir tarefas. Eu acho que você ter a pessoa ali, uma pessoa para fazer cada coisa, ou uma pessoa para fazer as várias coisas talvez que se completam, é melhor do que ter 10 pessoas, cada uma fazendo uma coisa e ninguém se comunicando. Então, essa separação ali, divisão de tarefas, o que cada um vai fazer, qual é a responsabilidade de cada um, foi muito melhor, tanto para trazer resultado e para a gente mensurar também quem estava fazendo um bom trabalho ou não. E foi a partir daí que a gente fez algumas mudanças, tivemos bastante troca de equipe e que hoje está trazendo um resultado melhor. E como é que foi a consultoria? Para quem não fez uma consultoria ainda, é te tirar da zona de conforto total. Então, basicamente, o que aconteceu? Eu estava aqui 13 anos trabalhando do jeito deles, aí contratou a nossa agência para fazer a consultoria, eu cheguei aqui e comecei a falar que tá errado, aqui tem que mudar, aqui não tá bom não. Imagina a sua cabeça, depois de 13 anos você trabalhando, achando que tá tudo certo, tá tranquilo, aí chega alguém de fora e começa a te cutucar ali e tal. Como é que foi essa experiência de trabalhar com alguém te tirando da zona de conforto ali toda hora? E como que isso na sua cabeça... Porque muitos empresários, a gente vê até em reality show assim, quando tem alguém falando que ele não quer ouvir, a tendência é que ele afasta, fala, não quero isso aí mais não. E aqui vocês conseguiram absorver, entender, fizeram as mudanças. Eu vi que teve uma mudança de cultura, assim, o comercial era meio que largado, agora eu já vi ali, gostei de chegar ali no quadro, tava ali o nome da equipe, taxa de conversão, né? Coisa boa de ver o que está acontecendo. Como é que foi essa experiência, assim, trabalhar fora da zona de conforto? Eu falo que o negócio da gente é como um filho, né? E a mãe não vê defeito ali no filho. Então ela corrige ali às vezes o filho, mas na maioria das vezes ela não vê o defeito que outras pessoas enxergam. E a consultoria, ela foi basicamente que isso. É alguém de fora ali corrigindo seu filho. E às vezes a gente tem que aceitar, porque quando é uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? No caso da consultoria, se você contratou, você tem que estar aberto à mudança. Porque não adianta também eu te pagar ali todo mês para você me dar uma consultoria comercial e eu não aceitar nada do que você fala. Por mais que é difícil, briga, né? Por mais que é difícil, mudança, ninguém gosta de mudar. É chato ter que mudar as coisas, ainda mais depois de muito tempo, teve coisas aqui que a gente fazia por 13 anos. Então mudar é difícil, mas o resultado final é melhor do que a mudança, né? Então eu acho que é basicamente isso. Às vezes é chato, mas vale a pena. Tudo que traz um bom resultado vai ser mais chato, vai ser mais difícil, mas o que vale é o resultado final. Se a gente for reparar, tudo na vida da gente que é ruim por um tempo, é bom por um tempo 10 vezes maior. Então, vamos dar um exemplo bobo aqui. Estudar é bom? Não, é ruim, é péssimo estudar, mas depois que você lê um livro ali, que você entende, melhora uma coisa às vezes na sua vida fica melhor, muito melhor. E vale a pena o esforço ali. Depois você vê que o esforço é tão pequeno. É algo duradouro, né? E eu tenho certeza que daqui para frente vocês não vão voltar mais a ser o que vocês eram antes. Tenho certeza. Deus me livre. Que uma vez que viu, não dá para desver, né? Eu falo muito isso. Depois que viu uma coisa, ninguém desvê mais. Olá, e uma pergunta aqui.
Vamos falar agora a última pergunta aqui da consultoria, de números aqui. Depois que você implantou o tráfego pago, fez a consultoria, teve um resultado real nas vendas? Você acha que foi um ponto chave assim? Você acha que foi decisivo fazer essas duas mudanças? Fez bastante diferença, principalmente na nossa conversão, no fechamento, né? Muitas das vezes a gente recebia também muita cotação, por mais que fosse de indicação, mas estava ficando perdido, porque não tinha um processo ali para você, né, ir atrás daquele cliente, daquele futuro associado. Às vezes o cara fazia cotação ali uma vez, a gente respondia, perguntava pro cara uma vez, vamos fechar, né? Dava ali aquela cutucada, mas depois esquecia aquele cliente. E a consultoria, ela trouxe muito isso. E o tráfego também forçou a gente a fazer isso. Porque por mais que o lead ele chega através do tráfego, ele não é um lead quente. Você tem que trabalhar em cima dele. Ele não tira o pedido de uma vez, né? Então você tem que ir trabalhando ali até esquentando. Então é difícil ali, é chato, às vezes parece que você está sendo chato. Vou ficar toda hora mandando mensagem e tudo. Mas no final o resultado é muito melhor. Porque a taxa de conversão nossa melhorou muito, ainda mais depois de algumas mudanças que a gente fez comercial, na equipe, a forma como atende, a forma como fala com o cliente, e esses clientes também que chegam do tráfego, várias vezes que a gente fez anteriormente, né, muito tempo atrás, eles chegavam e só chegavam. Então trouxe diferença até para esses leads que chegam do tráfego. A conversão aumentou do que era antes, aumentou muito mais para hoje. Eu lembro que estava tendo uma taxa de menos de 15% de indicação. Isso. Pra você entender que a cada 100 pessoas indicadas, indicou, gente, a chance de fechar é quase 100%. Eles estavam convertendo só 15% de indicação, acho que até menos. Aí eu falei, não é possível, né? A gente tem que mudar. Acho que foi esse dia aí que o negócio virou, né? Que a gente viu que o problema estava realmente ali. E fez diferença. Hoje, por exemplo, a nossa taxa de conversão de indicação, ela passou para 80%. Nossa, que beleza, hein? Muito mês passado foi para 80% a taxa de conversão de indicação. Isso? Que coisa boa, muito bom. Faz diferença, gente. Faz. E se você prestar atenção, é um trabalho de formiguinha. É um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E quando passou um ano, a Laila está falando aqui, saiu de menos de 15% de conversão para mais de 80% de conversão, depois de ter implantado essa cultura comercial aqui na Proticar. Ô Laila, e última coisa aqui, vamos falar, não tem como não falar, inteligência artificial. Como é que está entrando aí hoje a inteligência artificial dentro da Proticar? Vem para somar? Você acha que vem para substituir pessoas ou vem para agregar para pessoas? O que você tem para falar aí? Assim, você que é da área, principalmente. Eu acho que a inteligência artificial, para mim, é mito de que ela vai tomar o emprego das pessoas. Eu acho que ela não vai tomar emprego de ninguém. Eu acho que sim. Ela vai... Por exemplo, a pessoa que está ali familiarizada com a inteligência artificial, eu vejo que ela vai ter muito mais oportunidade do que aquele que ficou parado no tempo. Sem dúvida. Então, para mim, a inteligência artificial, ela não vem para substituir nenhum funcionário, ela vem para agregar. E, às vezes, para facilitar o trabalho ali no dia a dia, coisas que você tinha que fazer ali, ficava horas perdendo tempo, você joga ali na inteligência artificial, faz rápido, é só saber, né, falar, digamos assim, saber perguntar, que dá certo. Então, eu não vejo a inteligência artificial como um divisor ali para... Um vilão, você tem que... vou implementar a inteligência artificial aqui e vou mandar embora. Não. Eu vejo mais como a inteligência artificial para agregar a gente, né? Então, para mim, a inteligência artificial, ela vem para ajudar os meus funcionários. Eu vejo que eles vão ter muito mais oportunidade e vai facilitar o trabalho deles também, se eles souberem ali usar a inteligência artificial. Um serviço que eles gastam em 1 hora, 1h30 para fazer, vai gastar 5 minutos no máximo ali, é só conferir se está tudo certo e está tudo pronto. Eu também concordo 100% com o que você falou aí, eu acho que vem para potencializar mesmo, as tarefas repetitivas ali, que você fazia às vezes até sem pensar, já tem um agente de inteligência artificial que faz, tirar nota fiscal, por exemplo, é uma coisa chata pra caramba. Hoje com um clique, às vezes nem precisa clicar, já tira, já manda e-mail, já faz tudo. Então, para mim veio para somar, e as pessoas que usam inteligência artificial
vão tomar o lugar de quem não usa. Não Na minha usa, opinião, é isso que vai acontecer. Aqui, por exemplo, no resultado final do mês, a gente ia ficar jogando em planilha, ficar conferindo, fazendo cálculo ali. Hoje não, hoje você joga ali na inteligência artificial. Alguns segundos. Pergunta o que você quer, pede para ele te dar as métricas, é maravilhoso ali para mim. Ajuda demais, Ajuda né? muito. Olá, Ali, para finalizar, eu queria que você... Vamos supor que essa mensagem aqui que você vai falar aí agora vai chegar para todo mundo que não tem proteção veicular no Brasil, aí em Minas Gerais, vamos falar em Minas Gerais. O que você tem para falar aí? Manda a mensagem para as pessoas que não têm proteção veicular e por que elas devem fazer, enfim, manda uma mensagem para essa galera aí que eles não têm muito juízo não, na minha opinião. Eu acho que quem não tem proteção veicular, ela tem que fazer para ontem, porque infelizmente a taxa de furto, roubo tem aumentado muito. Colisão também, hoje as pessoas estão muito desatentas no trânsito. Celular, então é celular ali o tempo inteiro. Hoje é difícil você ver alguém dirigindo sem estar com o celular na mão. Então a taxa de colisão aumentou muito. E é um bem ali que você trabalhou a vida inteira para você conquistar, né? Então não faz sentido, às vezes por causa de 200, 300 reais no mês, você perder um bem de 100 mil. Então eu acho que é mais por segurança própria mesmo. E para você ficar tranquilo. Quando você está com a proteção, infelizmente veio roubar, deixa levar. Você sabe que você vai ter o carro ali ressarcido. Agora, quando você não tem, a chance de você tentar resistir é maior. Mas na questão de proteção veicular, eu acho que é basicamente isso. Não da bobeira aí. Acho que é igual a saúde, assim, o custo de prevenção ele sempre vai ser menor do que o custo de correção. Então ali, paga 300 por mês. Pode pagar tranquilo, porque você bateu o carro uma vez, vai pagar, ainda vai sobrar muito ainda do que você gastou ali. Então é igual a saúde, não paga plano de saúde. Vai lá ficar internado um dia. Uma hora se você precisar, vai valer a pena. O custo vem. E não adianta achar que isso é especial, que não acontece com você, porque acontece. Uma hora acontece. Acontece com gente boa, com gente trabalhadora, com gente de família, com vovó, com mamãe, com papai, com todo mundo. Não tem como. E é isso aí, entrou pra dentro do carro, tá correndo risco. E antes de finalizar, deixa eu pegar um negócio aqui. Voltei. Corta aí, hein, editor. Queria entregar pra Laila aqui essa plaquinha aqui de... Vocês estão dando pra ver aí? Comemorar aí 1 ano de parceria. Agradecer vocês pela confiança. Do mesmo jeito que a sua empresa cresceu, teve resultados, eu tenho certeza também que eu aprendi muito aqui, sempre, né, nas reuniões, pegando a estrada aqui para vir. Eu fiz questão de vir pelo menos uma vez por mês, né, no presencial, porque eu acredito muito que essa proximidade de viver a empresa mesmo, o dia a dia aqui, ver como é que funciona, ver o clima da empresa, eu acho que faz toda a diferença. E é uma coisa que eu gosto de levar para os meus clientes, para ter esse contato próximo mesmo, por mais que a gente está aí falando de digital, estou fazendo aqui um podcast, mas o presencial para mim ainda é muito forte e eu tenho certeza que muito desse resultado veio, porque a gente veio aqui, a gente trocou ideia, a gente almoçou junto, conversou, então tá aí para você, coisinha boba, mas só para representar esse 1 ano. A gente que agradece a parceria, foi bem feita, trouxe bastante resultado. Se não tivesse trago resultado, não ia estar aqui até hoje, porque a gente é bem chato quanto a isso, a gente quer pagar, mas quer ter resultado, né? A Tamara que o diga, né? Queria ter resultado imediato, inclusive, mas foi com jeitinho, deu certo, ela soube esperar o tempo e hoje a gente vê que dá diferença aí. Tá sendo uma parceria incrível e que seja o primeiro ano, né? Que a gente passa aí por mais vários anos juntos. Amém. Aí. Então valeu, gente. Se tiver gostado aí do papo, curte aí, compartilha. Marca aí a pessoa que não tem proteção veicular para escutar isso aqui. Aquele amigo empreendedor também, marca aí para entender um pouco mais. Que eu tenho certeza que a gente precisa entender mais de outros negócios para abrir a nossa mente, porque a gente vive numa bolha muito pequena e às vezes a gente acha que o nosso negócio é único no mundo, o único jeito de fazer é aquele. Então, cada vez que você escuta um podcast igual esse aqui, você abre um pouco sua mente para entender, tem uma ideia ali que eu posso pegar, que eu posso implantar aqui. Então é isso aí, até a próxima, valeu!